Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Livro com Letras. E hoje vamos aprender um tema muito especial que é Sinais da Volta de Jesus. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos como este, certo? Agora vamos para o tema. Sinais da Volta de Jesus. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24:3. O mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Quais são eles? Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Em Mateus 24:6, 7 e 10 está escrito: Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. As predições referentes a pestes, fomes e terremotos devem aplicar-se primeiramente ao período de Cristo. Entretanto, Jesus advertiu aos primeiros cristãos que essas coisas eram apenas o princípio de dores e não um sinal de que o mundo se acabaria imediatamente. Esses sinais têm se cumprido ao longo da história, mas ocorrerão com maior intensidade e rapidez antes da vinda de Jesus. Que três grandes sinais do mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Em Mateus 24:7 e 29 está escrito: Os sinais que destroem pessoas, fauna e flora, indicam que Satanás está agindo apressadamente, pois pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Ao longo do tempo, a intensidade e frequência dos sinais aumenta e se reflete nas doenças incuráveis, na extinção de várias espécies da fauna e flora, nos desastres naturais, e na desestruturação moral da sociedade. Grandes sinais do mundo natural marcaram o início do tempo do fim. Em 19 de maio de 1780, a partir do meio da manhã até a noite, uma intensa escuridão ocultou toda a luz solar na Nova Inglaterra, Estados Unidos. Naquela noite, a lua na fase cheia apareceu da cor de sangue. Na noite de 13 para 14 de novembro de 1833, ocorreu a mais extraordinária chuva de meteoros, estrelas cadentes, já registrada. Esses sinais astronômicos foram profetizados por Jesus com séculos de antecedência, para indicar a aproximação de sua vinda. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Em Mateus 24:4, 5, 11 e 24 está escrito: Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. No sermão escatológico, Jesus enfatizou que o engano será o instrumento mais poderoso do inimigo nesses dias finais. Se possível, enganaria os próprios escolhidos. Mateus 24:24. Todo aquele que em sua sinceridade busca a Deus, não será deixado em trevas com relação ao caminho a seguir. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmos 25:12. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Em Mateus 24:14 está escrito: As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então, virá o fim. Mateus 24:14 apresenta a pregação do Evangelho em todo o mundo. Apocalipse 14, 6 a 12. Esse não é um evangelho barato, baseado na tradição e nos ensinos humanos, mas é o Evangelho eterno,
que foi atacado pelo inimigo de Deus ao longo da história. Daniel 8, 11 e 12. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Gálatas 1, 6. O que fazer para não ser enganado? Em 1 João 4:1 está escrito: Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Todo cristão tem a responsabilidade de comparar o ensino religioso popular com as Escrituras. Esta não é uma opção, é um imperativo. Precisamos agir como os bereanos, que recebiam a mensagem do Evangelho com grande avidez e examinavam as Escrituras para confirmar o ensinamento bíblico. Atos 17:11. Tudo o que ouvimos sobre Deus e sobre o futuro deve ser comparado com as informações bíblicas. Por que Deus manda provar os ensinos dos profetas? Em Mateus 7,15 está escrito: Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Para não sermos enganados diante de tantas religiões e denominações, a Bíblia nos orienta a confirmar se os ensinos provêm de Deus ou não, ou seja, devemos comparar a doutrina bíblica com os ensinamentos que recebemos. Mateus 7,15. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Em João 7,17 está escrito: Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Uma doutrina bíblica verdadeira é permanente e absoluta, ou seja, é válida para todas as épocas, e se aplica a todas as culturas. Está baseada na totalidade das Escrituras, isto é, toda a Bíblia deve ser examinada. Tanto o Antigo como o Novo Testamentos devem ser estudados no contexto bíblico. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Em 2 Pedro 3,9 está escrito: Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa como pensam alguns, pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Deus aparentemente demora porque tem um propósito: salvar o máximo de pessoas possível. Ele quer que todos tenhamos a chance de arrependimento, e que todos alcancemos a vida eterna. Enquanto aguardamos, devemos ser ativos na pregação do Evangelho, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14 e Apocalipse 14, 6 a 12. Que atitudes devemos ter no tempo do fim? Em Lucas 21, 28 e 34 está escrito: Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Tenham cuidado. Não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. Vários versos nas Escrituras indicam que o dia da volta de Jesus será como um ladrão. Mateus 24:43, Lucas 12:39, 1 Tessalonicenses 5:2, 2 Pedro 3:10, Apocalipse 3:3 e Apocalipse 16:15. O apóstolo Paulo escreveu: Mas vocês, irmãos, já não estão em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5:4. Você já aceitou Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida? Se sim, então está sob a graça de Deus. Se seus pecados foram perdoados e esquecidos, você pode olhar para o amanhã com confiança. Se não aceitou ainda, o que acha de fazê-lo agora? Agora vamos recapitular tudo o que aprendemos neste tema. Primeiro, os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Segundo, um grande sinal indica que a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Terceiro, 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Quarto, devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. E quinto, no tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar.
Vamos refletir um pouco. A Bíblia não nos deixa confusos quanto aos acontecimentos que estamos presenciando. Jesus mesmo afirmou: quando virdes essas coisas, sabeis que o fim está próximo. Mateus 24:33. Erros doutrinários ou teológicos não precisam ser fontes de engano, pois Deus disponibilizou bastante evidências nas Escrituras para nos guiar no caminho correto. Agora eu te faço 3 perguntas. Primeira: você crê que está vivendo no tempo do fim? Segunda: você deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? E terceira: você quer se preparar para a volta de Cristo? Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo tema. Tchau!